Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui na cidade universitária da Uniso. Eu sou o Anderson, sou o CEO da Protec Code, uma startup dentro do ICT da Unisutec que trabalha com letramento digital e robótica para as escolas no Brasil, fornecendo esse serviço, né, junto das escolas parceiras. Hoje nós estamos com mais um episódio aqui nos estúdios. Gravamos toda quinta-feira aqui nos estúdios da nossa Uniso e hoje eu estou com um participante que é um professor da casa, um professor da Uniso e também que tangencia muito o que nós fazemos, porque ele trabalha com, entre outras coisas, também com inteligência artificial. Eu estou aqui com o professor Bruno Aguilar da Cunha, professor de Engenharia da Computação, Análise de Sistemas, Ciências de Dados e Inteligência Artificial. Professor Bruno, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente, para a gente poder conversar, bater um papinho um pouco sobre a trajetória, toda a tua trajetória pessoal e profissional, e também sobre os estudos e as pesquisas e o trabalho que você desenvolve na universidade hoje. Legal. Bom, eu queria te agradecer, primeiramente, né, pelo convite, agradecer ao Samuel, né, que foi o principal responsável, Samuel Rufino, que é aqui do nosso ICT da Uniso, né, Unisutec, por ele nos apresentar, possibilitar que você me convidasse, e agradecer também todo o pessoal aqui do Lab, né, de possibilitar essa transmissão, e também a Uniso aí por toda a infraestrutura fornecida aqui para a gente, que é sempre muito bom. Legal, bacana, bacana. Bom, nós ficamos muito felizes de ter você aqui, mesmo porque tem muito a ver aí o que você faz no dia a dia com o que a gente faz também, e isso é legal, entra uma sinergia aí, né? Bom, professor, eu vou começar perguntando algumas situações mesmo de cunho até mesmo particular, né? Porque é entender quem é a pessoa que está dentro do profissional. Aí depois a gente entende quem é o profissional. Legal. Então, o professor Bruno nasce em... Eu nasci em Mandaguari, Paraná. Para quem não conhece, é uma cidade do norte do Paraná, fica ali vizinho de Maringá. Geralmente o pessoal conhece mais Maringá do que Mandaguari. E nasci lá, mas na verdade eu sempre falo para o pessoal que eu sou quase mais sorocabano do que paranaense, mais paulista do que paranaense. Eu vim para cá, meus pais vieram, né, se mudaram, eu tinha menos de 2 anos de idade. Tá. E eles vieram na época para Salto de Pirapora, a gente tinha parentes aqui, e eles vieram até numa tentativa de melhoria de vida, não estava fácil as coisas lá no Paraná. Tá. E a gente veio para cá. Então toda a minha vida ali, principalmente a parte aí, né, do aprendizado, da escola, né, até ensino fundamental e médio, foi ali em Salto de Pirapora, que é uma cidade vizinha aqui, do lado de Sorocaba. E ali as coisas foram desenvolvendo até chegar hoje. Caminhando. E atualmente eu moro em Sorocaba, mas foi ali o início de tudo, né? Ah, bacana. Então você vem para Sorocaba, se instala em Salto de Pirapora com a família e os seus estudos começam por lá também? Começam por lá. Escola particular, escola pública? Escola pública, desde ali da pré-escola, a minha trajetória, desde a pré-escola até o doutorado, é no regime público. É no público. Legal. E ali tive diferentes vivências, né? E o que é mais legal de comentar é que, assim, desde pequeno, minha mãe sempre lembra disso, né? Que minha irmã saía para a escola, né? Ela é mais velha do que eu. E eu sempre pegava no pé da minha mãe e falava, eu quero ir para a escola, quero ir para a escola. Ficava pegando no pé dela. E, sem assim, ter idade para poder ir para a escola? Sem ter idade. Sim. Eu tinha ali, acho que uns 4, 5 anos no máximo. Assim que eu consegui cumprir ali a idade necessária para se matricular na pré-escola no municipal lá. Já foi uma festa? Já foi uma festa, minha mãe me matriculou e dali eu não parei mais, né? Então, fui saindo de uma escola, de uma formação e encaixando em outra. E assim isso foi. Anos? Isso foi... mais ou menos? 95, 96, por ali. 95, 96, acho que foi. Mas 96 você estava no começo do trajeto escolar, é isso? Estava ali na pré-escola. Ah, legal. Na pré-escola. Bacana. Bom, aí vai lá, faz o ensino fundamental, era bom aluno? Era, tentava, me esforçava bastante, né? E naquilo que se propunha a fazer. E aquela coisa, né? Eu gostava bastante, sempre gostei de exatas, né? Natural, então depois fui para computação. E nesse tempo eu tive essa oportunidade de me desenvolver bastante, né? Eu sempre fui muito tímido, atualmente melhorei.
Tá. Mas essa etapa, né, do colégio até chegar ao final do ensino fundamental, ensino médio, foi bem importante. E aí, quando você sai do Fundamental 2, você vai para o ensino médio, você já começa a ter uma ideia do que você queria seguir de carreira, alguma coisa assim? Já borbulhava alguma coisa ali? Já. Na verdade, assim, desde ali, quando eu tinha 9 para 10 anos, eu ganhei um computador pela primeira vez. Até então, minha família não tinha computador. E aí, meus pais, na época, compraram computador para mim e para minha irmã. Minha irmã, nessa época, acho que já estava indo para o colegial. Eu estava ainda quarto ano do fundamental ali, né, do primário. E ali foi o meu despertar. Então, quando eu ganhei o computador, que eu tive contato, eu nem cheguei a fazer curso, nada de aqueles cursos profissionalizantes. Eu fui aprendendo autodidata e dali não parei mais. Aí muita coisa eu aprendi até montar, desmontar, programar. Muita coisa eu aprendi por conta mesmo, acessando conteúdo da internet, revista. Então, foi ali o primeiro contato que me despertou a paixão. E aí, mais para frente, mais para o ensino médio, aí eu falei, não, acho que eu quero fazer mesmo. E aí eu fui me enveredando para a área de TI. Então, desde o início do ensino médio, você já imaginava que ia para uma área da computação? Já vislumbrava isso? Já. Tinha dúvida de qual vertente. De qual naquela área? época tinha sistemas de informação, tinha ADS, né? Ou na época, na FATEC, tinha uma época que era processamento de dados, né? Sei. E tinha engenharia da computação. A princípio eu pensava, eu falei, não, eu quero ser engenheiro. Vou fazer engenharia da computação. Mas acabou que, por várias questões, eu acabei indo e fazendo tecnólogo em ADS, né? Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Certo. Daí você sai do ensino médio e vai para onde fazer esse curso? No ensino médio, terminei o ensino médio, fui fazer FATEC. Então, na verdade... Aqui em Sorocaba ou onde? Aqui em Sorocaba. Na verdade, é aquela coisa, né? Eu tinha sonhos até de fazer em outro local, tal, mas por questão financeira mesmo, a minha escolha foi fazer FATEC, por ser ensino público, por ser em Sorocaba. E você morava em Salto ainda? E eu morava em Salto Pirapora ainda. Aí você vinha e ia todos os dias? Sim, todas as noites, todos os dias? Sim, e eu pegava transporte da cidade lá em Salto Pirapora, acho que até hoje eles fornecem o transporte municipal. Eles levam os alunos gratuitamente até as escolas, as universidades aqui. Então eu pegava todo dia e vinha aqui para Sorocaba, voltava com esse ônibus, não tinha gasto. Estudava de manhã ou... Estudava à noite, desenvolvia algumas atividades de manhã, à tarde, ajudava em casa também. Sei. E aí começou esse processo. E quantos anos? Foi 4 anos, porque o período noturno era um ano a mais, né? E aí eu não liguei, porque eu falei, quero fazer outras atividades durante o dia e tal, e apareceu a oportunidade, falei, bom, vou preferir fazer à noite mesmo. E geralmente lá você faz, quando é de manhã, você faz acho que 2 anos de manhã e o terceiro é à noite, né? Certo. Então eu já entrei à noite mesmo e foi bom. Bacana. 4 anos de ciência da computação na FATEC. E é um curso de faculdade na FATEC? Lá é o curso tecnológico mais superior, né? Então, certo. Você tem a graduação superior tecnológica. Então, em ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E eu acho que foi a segunda turma que chamava, né, o curso de ADS, porque antes era processamento de dados. Tá. Então, eu peguei ali bem essa transição, até Isso acho que de mudança de grade. Acho que foi 2009. 2009, quando eu entrei ali. E comecei a fazer, gostei. Né, Sei. Tive uma dificuldade inicial, porque natural, né? Então você tem por mais que eu já tinha contato, e eu tinha vindo do ano anterior, eu tinha feito um curso pré-vestibular gratuito também em Sorocaba. Eu fazia de manhã e estudava meu ensino médio à noite, no terceiro ano do ensino médio. Eu preferi fazer essa escolha para eu poder ter uma formação mais solidificada para o vestibular. E aí eu fiz uma instituição aqui de Sorocaba também gratuita. Mas o ensino médio você fazia aqui em Sorocaba ou lá não? Não, eu fazia lá mesmo, só que aí esse vestibulinho? Esse vestibulinho, esse pré-vestibular era aqui em Sorocaba. Gratuito, eu pegava o mesmo ônibus que depois eu peguei para ir para a FATEC para poder ir mas então era no período tipo de noite, assim, que você fazia o pré-vestibular? Era de manhã. De manhã para vestibular? Eu acordava às 5 da manhã, às 4:30 da manhã, me preparava, pegava o ônibus bem cedinho lá em Salto Pirapora e vinha para cá. Para fazer o pré-vestibular. Isso no terceiro ano, no último ano? Terceiro ano. Aí eu ficava aqui em Sorocaba até umas 2 horas, até o ônibus passar, chegava em casa, almoçava, fazia algumas coisas e à noite ia para a escola. Tá certo. Então eu fiquei 1 ano fazendo isso e foi muito bom, porque foi o que me preparou.
Eu acho que se eu tivesse, talvez, já ido direto, conseguir passar na FATEC, mas não ter feito o pré-vestibular, Teria uma base menor. eu acho que teria uma base bem menor. Porque E esse vestibulinho pré-vestibulinho era em Sorocaba, onde era? era em Sorocaba, era na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, na época. Era um pré-vestibular gratuito que eles ofereciam e que eu passei na época, era bastante concorrido, tinha poucas vagas e era totalmente gratuito, só pagava apostilamento mesmo. Sei, E tinha professores muito bons, o pessoal da Unicamp até, o certo. pessoal de Campinas. E ali foi muito bom para mim, assim, foi uma virada de chave, porque tudo aquilo que eu não tinha visto Você foi o acabou ano vendo. de eu ver. É, E então aquelas lacunas que, por exemplo, professor que às vezes não tinha, aquelas coisas que acontecem bastante no público, foi o momento de eu conseguir preencher essas lacunas, principalmente em exatas, que era uma área que eu ia sim. precisar depois. Você precisar de uma base maior, né? Exato. E foi assim, para mim, valeu muito a pena. Ah, Muito importante. a pena. Bom, daí você faz a FATEC em 4 anos, termina a FATEC, daí qual que é o rumo da coisa? Terminei a Com FATEC... quantos anos terminou a FATEC? Uns 18? Uns 20 e poucos? Não, acho que eu terminei com 21, acho. 21. E, na verdade, tem um passo antes até que eu queria comentar, que acho Claro. que antes de entrar no mestrado, né, que foi... Eu entrei ali em 2013 no mestrado. Em 2010, eu entrei fiz iniciação científica. Onde? Na Unesp, na época. A FATEC, hoje isso mudou, mas na minha época eu queria fazer iniciação científica, perguntei lá dentro e falaram, olha, no momento a gente não tem. E era natural até você pensar isso, porque era uma instituição tecnológica muito voltada para o mercado, e a iniciação científica ela tem um viés acadêmico. E aí eu perguntei para eles, falaram, olha, no momento não tem ninguém orientando, não tem projeto. E aí eu queria muito fazer e falei, poxa, por que não na Unesp? E eu mandei e-mail na época, não conhecia ninguém na Unesp, não tinha nenhum contato, mas eu fui ver, falei, poxa, tem programa de mestrado lá, doutorado, por que não? E vi que tinha atividades sendo realizadas. Era aqui em Sorocaba, né? Era aqui em Sorocaba. E aí eu enviei um e-mail na época para o diretor lá da Unesp, era o diretor executivo lá na época, o professor Antônio, e por e-mail ele respondeu e falou, que legal, sem interesse, vem aqui conversar comigo. E eu achei super legal, falei, nossa, o cara recebeu, né? Você estava cursando FATEC? Estava cursando FATEC, expliquei para ele a situação e ele falou, não, vamos conversar. Sim. E aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, você quer fazer iniciação científica? Eu falei, eu quero. Ele falou assim, só que é o seguinte, você vai ter que mostrar para mim que você realmente está interessado. Que às vezes vem um pessoal aqui, começa a ter contato com o projeto e abandona. Abandona, Eu quero ver se você realmente gosta do assunto e se você tem potencial. Sei. Então eu fiquei ali alguns meses e ele teve toda a gentileza de me explicar muita coisa. Foi o primeiro contato que eu tive com inteligência artificial. Foi ele que me apresentou esse mundo. Certo. Que até então eu ouvia falar, como qualquer um, sim, mas não tinha vivência, programar, nada. E aí ele foi me explicando tal, foi o contato que eu tive mesmo com essa área, de forma acadêmica, mas também de forma muito prática. Então eu gostei tanto, né, do assunto, né, ele foi me explicando, e aí até que ele falou, olha, realmente, você tem interesse, você está vindo, você mora em outra cidade, você vem aqui, se mostra interessado, vamos pedir uma bolsa para você, vamos fazer um projeto FAPESP, a gente fez, desenvolvemos juntos, pedimos a bolsa, consegui ser contemplado com uma bolsa FAPESP, que naquela época, e até hoje, é uma bolsa difícil, né, de se obter. Sei. E ali consegui, né, a bolsa FAPESP, participei de eventos, congressos, então foi ali a minha abertura do ponto de vista, uma maturidade profissional maior dentro da IA, dentro do processamento de imagens também, que era uma área que eu atuei, né. Então isso é bacana. O processamento de imagens, né? Acho que a gente até conversou um pouquinho, né? Quando nós nos conhecemos, sim. que foi uma das matérias que eu mais achei interessante na parte de tecnologia, porque é uma área muito vasta, né? É uma área muito vasta. Quando eu fui apresentado a essa área, e eu fiz essa cadeira também lá na UFSCar, para mim, assim, foi... Claro, tem a parte técnica, que é um monte de cálculo, né? Para você tirar os ruídos das imagens e tal. E quando você fala em ruído, a pessoa pensa que é som, né? O ruído não, o ruído é a imagem, né? É um traço na imagem, um ponto, alguma coisa assim. Mas a amplitude do estudo é muito grande, né? Muito. Você vai de imagem médica, você vai de imagem satélite, você vai de
N situações de imagem Sim, dentro do contexto computacional, né? sim. E é muito... Para mim foi muito apaixonante na época, uma das matérias mais apaixonantes, assim. Eu tive o contato com ela justamente aí com o professor Antônio Martins, lá da Unesp em Sorocaba, e eu me apaixonei pela área também, quando eu comecei, porque ele me passou um relatório na época de um outro aluno, que era da Unesp lá mesmo, que ele estava trabalhando com classificação de imagens usando redes neurais artificiais. E ele falou, ó, pega esse relatório aqui e estuda esse relatório. Você vai me apresentar, eu quero ver o que você entendeu disso. E aí, ele até falou assim, agora é a prova de fogo, né? Vamos ver se Sim. realmente você vai conseguir. E, de fato, você pegava o relatório ali, tinha todo o embasamento teórico, né? As derivadas, para Sim. explicar toda a correção de erros da rede e tal. É. Então, assim, no primeiro momento que eu falei, nossa, onde eu me enfiei, né? Sei. É um labirinto, né? Eu falei, nossa, e entender, né? Eu não entendi essa questão de como era a formação da imagem, questão de pixel, ruído, filtro. Então, foi um momento ali... Tem vários filtros também, né, e que o os que é caras mais aplicam. legal, assim, que eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, cara, que negócio legal. E realmente, assim, tem uma amplitude muito grande. E eu dou aula dessa disciplina atualmente aqui na Uniso, né, nos cursos de computação. E eu sempre falo para os alunos, e os alunos sempre perguntam, falam, mas, nossa, professor, você está falando de aplicações, de questões que parece que é IA, não é IA isso, não é inteligência artificial. Você está falando de processamento de imagem, mas tem hora que você fala... É que eu falo para eles, né? Falo assim, a IA, quando se refere à imagem, quando você fala de classificar a imagem, você, por consequência, muitas vezes precisa do processamento de imagens. Ela está atrelada. Não é que a IA é processamento de imagens, mas para classificar a imagem, você precisa do processamento de imagens para que um método, né, um modelo de IA, consiga extrair as características e fazer uma classificação. Certo. Então, esse é um ponto que parece que se confunde, né? É igual machine learning e inteligência artificial. Muitas vezes as pessoas falam, são coisas diferentes, e na verdade não, né? São sub-áreas, visão computacional também, visão computacional dentro de um bem interessante. guarda-chuva muito grande. Né? E o campus da Unesp era onde aqui? E continua sendo ali na 3 de março, muito próximo da FATEC, inclusive, eu ia a pé. Ficava, né, ao lado no Alto da Boa Vista ali. No Alto da Boa Vista. Próximo ali a Real, né, tem a Real da Boa Vista, você entra ali, tem a Avenida 3 de março, logo ali, próximo à rotatória ali. Legal, eu me lembro que tinha um campus ali, eu até cogitei na época, há muito tempo atrás, acho que há muito tempo atrás, ciência de materiais também, sim. que eu acho que tinha ali. Continua, eles têm a parte de pós-graduação, muito coisa assim. forte, inclusive, ali. Tem um pessoal muito bom. E essa bolsa da FAPESP para você lá, esse curso que você iniciou, era um curso paralelo do que você estava fazendo como faculdade? Era um acréscimo de conhecimento e de módulos que você estava conhecendo a mais, é isso? Sim. E a bolsa te propicia ficar mais tempo dentro da universidade, é isso? Eu ia fazer um curso de... Vou chutar um número, de 8 meses. Agora com a bolsa eu tenho 2 anos, 2 anos e meio para fazer mais coisas aqui dentro, ou como é que era isso? Na verdade, assim, a iniciação científica, como ele fez o projeto, né, você esboça aquilo que você vai tratar, ou seja, qual é o problema abordado, quais são os métodos que você vai usar, qual é a metodologia, quais resultados você pretende obter e um cronograma. Geralmente, as bolsas são solicitadas por um período de 1 ano. Então, a bolsa ela é um auxílio para o estudante para ele realizar as atividades para cumprir esse projeto. Então, tudo aquilo que eu aprendi foi por conta, mas claro que mentorado pelo professor Antônio. Sim. Inclusive, queria mandar um abraço para ele, né, que ele me ajuda até hoje, é um cara que fez totalmente a diferença na minha vida, né, na minha carreira. E foi ele que me explicou, ele não tinha, claro, essa obrigação de me ensinar, talvez como ele me ensinou, mas assim, ele realmente me pegou pela mão muitas vezes e falou, é assim, e explicou em detalhes. Mas assim, esse é um trabalho que o aluno também precisa desenvolver. Então, por isso que é interessante para o aluno de graduação hoje fazer uma iniciação científica, porque isso implica com que ele precisa ter proatividade, ou seja, peraí, eu tenho esse problema, o que eu preciso aprender para entender esse problema e como que eu vou resolver? Eu tenho ali as guidelines, né, da questão de qual a metodologia que eu vou aplicar, mas muitas vezes você acha que aquilo vai ser resolvido daquela forma e não é. Você não sabe precisa procurar alternativas. Então, é o primeiro contato que o aluno tem com o que a gente chama de método científico, né? De você tentar algumas coisas e ver o que funciona e ver o que funciona, porque tem hora que vai dar errado, situação. tem hora que vai dar certo. Então, é uma tentativa e erro ali, meio que controlada, mas que é natural do método científico, né? Sim.
Então, esse é um primeiro contato, por isso que é a iniciação científica, né? O primeiro contato de um aluno iniciando ele nesse caminho científico, de produzir um artigo científico, de produzir um relatório, de produzir resultados, né? Analisar resultados. Então, isso eu falo isso muito para os alunos de sala de aula. Faça uma iniciação científica. Você está parado, você não está fazendo estágio? Faça a iniciação científica. Se tiver tempo, né? Faça. É super bom. Porque é super bom, porque assim, ele te prepara de uma forma que o estágio também prepara muito. Mas a iniciação científica, ela tem total competência para te preparar também para muitas coisas que o mercado exige. Como, por exemplo, a atividade, a questão de você saber gerenciar prazo, de você saber contornar essas situações, que você sabe que normalmente nem tudo vai ser maravilhoso, lindo, perfeito, e você precisa ter ali a resiliência, né? Então, isso é natural. Eu falo para os alunos, você vai encontrar no mercado essas mesmas coisas que você vai encontrar dentro de um projeto. Sim. Então, é uma coisa bem legal e tem essa possibilidade de ser remunerado. Pode ser, e provavelmente na TI, que é um caso à parte, provavelmente não vai ter a mesma remuneração, vai ser menor a bolsa. Hoje uma bolsa FAPESP está aí na casa de 1.080, eu vi a partir de hoje, inclusive. Mas na minha época era, acho que uns R$500. Tipo, a bolsa é um dinheiro que você recebe mensal para te ajudar a ir fazer Exato, para transporte, pagar ir um evento. Então você tem até, na FAPESP, você tem uma reserva técnica também que você, eu preciso de algum recurso para o meu projeto, preciso fazer uma viagem, pagar um hotel, tem isso também. Então isso é bem legal e agora eu não sei qual é o valor atual, mas na época era um dinheiro significativo. Certo. Então, bom, e lá você começa a ter o primeiro contato com o processamento de imagens e inteligência artificial. Isso, e aí eu fiz esse projeto, na época eu trabalhei com várias nuances, a classificação de texturas, depois classifiquei grãos e cereais, então eu queria lá fazer na época, se você pensar, eu trabalhava em linguagem C, que é uma linguagem que hoje os alunos olham e falam, poxa, professor, tem Python, por que eu vou sofrer com isso aqui? O negócio é muito mais complicado. Mas na época, não é que não tinha Python naquela época, mas o Python em 2009, 2010... Não é o Python de hoje. Não é o Python de hoje. Ele nem estava aplicado, né? Não, então assim, não tinha nenhuma das bibliotecas, os módulos que a gente tem hoje. Então a gente desenvolveu em C, isso eu ajudei a desenvolver na época. Eu falo para os alunos, hoje você vai no Python, em 10 linhas você faz uma rede neural artificial básica para resolver um problema ali básico. Até menos de 10 linhas às vezes. Em C, poxa, a rede neural que a gente tinha desenvolvida lá era mais de 1.000 linhas de programação. Então, olha a diferença. Sentido, né? Então, ali, esse contato, eu fui fazendo essas classificações por meio, né, de conceitos também de processamento de imagens. E aí, o meu TCC também na FATEC acabou sendo direcionado por esse mesmo caminho. Então, eu até trabalhei com uma técnica, descobri uma técnica nova, inclusive, na época. Descobrindo ali, trabalhando com os dados, eu percebi que eu pegava e fazia uma classificação estatística e jogava na rede para classificar. E aí eu percebi, analisando, que eu nem precisava da rede. Só usando a classificação estatística que eu estava usando, eu conseguia diferenciar as imagens, classificar ela em diferentes grupos. E tinha algumas imagens específicas que você trabalhava para limpar, para filtrar? Tinha, a gente trabalhava com algumas imagens capturadas numa esteira de grãos e cereais. Então tinha lá foto de lentilha, feijão, vários tipos de grãos e cereais. E o meu projeto ali era trabalhar com a classificação delas, ou seja, fazer a rede classificar com a maior assertividade possível esses diferentes grãos. Certo. E aí o meu TCC também foi direcionado para isso, para eu concluir ali a graduação na FATEC. E aí, como eu gostei muito disso, inclusive, quem me orientou na UFSCar, na época, que era o professor Murilo, que foi o meu orientador na UFSCar de mestrado, ele participou da minha banca de TCC. E ele gostou muito do meu projeto. Isso na Unesp ou na FATEC? Isso na FATEC. Então, o meu orientador foi o professor Antônio, co-orientador, na verdade. E esse professor Murilo, que era da UFSCar, eu estava fazendo na época, antes de terminar a graduação, eu já estava fazendo como aluno especial na UFSCar. Certo. No último aqui semestre. Em Sorocaba. E aí eu o professor Murilo, acho que a gente conversou isso. O professor Murilo foi o professor que aplicou processamento de imagens para mim lá no UFSCar. Exatamente. Que era um excelente professor. Sim. Hoje a gente perdeu um pouco de contato, porque ele está na UFSCar de São Carlos. Tá. Mas, assim, ele também continuou mantendo a minha paixão por processamento de imagens, tanto é que o mestrado, ele falou, você quer continuar com isso? Não, eu quero. Então vamos lá. Aí eu fui trabalhar com outra nuance dentro de imagem, que é um conceito chamado super resolução de imagem, que é uma ideia semelhante à interpolação,
só para quem, né, estiver assistindo entender, a interpolação de imagem é aquilo que acontece toda vez que você dá um zoom no computador. Certo. Você aumenta a imagem ou diminui a perde a imagem, qualidade. você está trabalhando com interpolação. É. E perde a qualidade. Quanto Sim. mais se aumenta, mais Menos ela qualidade. pixeliza e É. fica com menor qualidade. A super resolução é a ideia de você pegar uma imagem que tem uma resolução pequena e conseguir aumentar a resolução dela, Sem perder a qualidade. sem perder a qualidade, né? E para isso você tem ali vários métodos. Hoje em dia está bem mais avançado que na época que eu fiz, Imagino que sim. mas que foi bastante interessante, bem desafiador na época. Sim. E aí a ideia do meu orientador na época, a gente acabou nem indo para esse viés, era fazer isso para melhorar a identificação de suspeitos em câmera de segurança. Certo. Então a gente começou até a trabalhar com isso, depois a gente acabou abandonando porque viu que o negócio era muito mais complexo do que a gente imaginava e faltava gente para mão de obra, digamos Sei. assim, para trabalhar naquilo. É. Então ele falou, para você conseguir terminar o mestrado, vamos deixar isso meio que do lado Sim. e vamos trabalhar só com a super resolução, com os métodos e tal. E aí foi terminando o mestrado e concluí lá. Isso na UFSCar. Isso na UFSCar. Quanto tempo de mestrado? Acho que foi ali 2 anos e meio, 2 mais anos ou e meio. menos. E aí você fez várias cadeiras e tal? Sim, sim. Tem as obrigatórias e as Isso. que você escolhe, E né? as opcionais. As opcionais. Então eu fiz lá com o pessoal, professora TM, professor José Guimarães, teve vários professores Pô, então, lá. a TM eu tive aula com trabalhei. ela também. A TM foi na época, eu assisti aula com ela na parte pedagógica de tecnologia, Sim. de educação. Então, eu assisti você deve conhecer o Fábio Verde, que é um dos coordenadores lá também. E ele se envolveu muito na época que eu estava lá no projeto da startup, da Protec aqui, né? Uhum. E ele falou, olha, vai assistir a aula da TM, e era à noite. Vai assistir a aula da TM porque você precisa dessa parte da pedagogia educacional em tecnologia. Sim. E aí eu ia, acho que eu passei quase um ano indo lá, alguma coisa assim, e à noite, né? Então, fazia minhas coisas também e tal, e à noite ia lá para fazer especificamente a aula dela e fazendo as cadeiras durante a tarde e tal, que tinha durante a semana. E na aula só tinha mulher, rapaz. Não tinha, sabe como é que é? Imagino. Porque é parte de pedagogia, né, de educação e tal. E eu ficava lá, tá? E foi um aprendizado bem bacana para mim, porque hoje eu consigo tocar a parte pedagógica com coordenadores, diretores e professores de outras escolas, muito por causa daquilo também. Importantíssimo. De estar ali ouvindo e pegando a necessidade da coisa. Eu não sei se você chegou a conhecer o professor Paulo lá, acho que, mas o Paulo ele era de pedagogia, não tem a ver com nossa... eu acho que não. Eu só o conheci por causa disso, por causa do projeto ter a ver com pedagogia, e aí o professor Fábio, me apresentou o professor Paulo, para que ele pudesse ajudar na construção do esqueleto da coisa, das regras da BNCC, aquela coisa toda que está por trás, né? Sim, nos bastidores sim. ali no esqueleto, que na é estrutura. muito importante, né? Então, você deve ter tido aula com o Fábio também? Com o Fábio Verde? Fábio Verde. Tive aula com vários professores lá. Tive contato com a Zaina, menos, eu não tive disciplina com ela. Mas de banco de dados, lembra que a gente falou? Que era cubana, com a Saúde. Será que ela está ainda lá, por lá? Eu não sei dizer, Tá. não sei dizer. A princípio, acredito que sim. Acredito que sim. Faz tempo que você saiu de lá? Faz. Eu terminei lá, acho que foi 2015, 2016, acho. E aí, depois não tive muito contato com eles. Não teve mais contato. Conversei com alguns depois, mas nada assim, muito. Sim. Não voltei lá mais para fazer nada e tal. Sim, sim. Tenho vontade até de voltar a fazer algumas disciplinas, algumas coisas. Certo, mas não voltei ainda. Bacana. Então, e lá você sai no ano de 2015, 2016? 2015 e 2016. Então, mas até aí só estudando, em nenhum momento trabalhando. No caso do mestrado, como eu estava com bolsa, eu fiz dedicação exclusiva. Trabalho, eu exerci algumas coisas na graduação, né, estágio e tudo mais, mas depois eu enveredei mesmo para o mestrado com dedicação exclusiva, com bolsa. E aí, quando eu terminei, durante o mestrado também, eu tive a oportunidade com a Saúde eu acho que é estágio docente, acho que é o nome que chama, que era uma disciplina que tinha dentro do programa de pós, justamente para a gente poder exercer atividades que preparam para a docência. Tá. E acabou que ela ia me auxiliar, ia ser tipo uma gestora ali, uma orientadora desse processo. Ela acabou ficando doente. E aí acabou que, como não tinha ninguém para substituir, falaram, Bruno, toca aí e vai acompanhando os alunos até ela ficar boa. Acho que isso foi
algo no máximo de um mês ali. Tá. Mas foi um período que eu tive que Uma tocar experiência a já. sala. Mas daí com os alunos de graduação? Com os alunos de graduação. E que matéria que era? Era justamente banco de dados. Banco de dados, Banco legal. de dados. E aí eu fui trabalhando com eles e acompanhando, corrigindo exercícios, Sei. tirando dúvidas. Então foi um processo bem interessante. E ao longo também do mestrado eu tive um período que eu fui professor numa escola lá em Salto Pirapora também, profissionalizante, que tinha um curso lá de montagem e manutenção, envolvia um pouco de programação, em que eu tive essa oportunidade de exercer docência também. Lá eu fiquei um bom tempo. Foi o primeiro contato bem importante, assim, para eu me desenvolver como professor. Sim. Desenvolver didática e tudo mais. Sei. Então foi bem legal. Isso é bom, pô. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu tive a sorte de conseguir entrar aqui na Uniso, e numa outra instituição aqui em Sorocaba na época, entrei nas duas, e ali comecei, né, de forma mais efetiva, aí, trabalhando mesmo. Daí vem para trabalhar. Daí já vem como professor mesmo. Professor. Já tinha mestrado também? Isso. E aí o coordenador da época era um ex-professor que eu tive na FATEC, e ele também era professor aqui, me contratou, né? Passei pelo processo seletivo aqui. Sei. E aí deu certo de eu vir trabalhar aqui. Isso em que ano? 2017. 2017. E aqui estou até hoje. Até hoje. Bacana. 2017. E você entra para ministrar aula do quê? Nossa, na época eu entrei para ministrar aula de introdução a compiladores, laboratório de engenharia de software, e acho que tinha uma outra disciplina, qual que era agora? Mas eu lembro dessas duas. Não eram sistemas digitais, né? Não, acho que computação gráfica também, e tinha uma outra disciplina que eu acho que era de programação, não lembro se era programação orientada a objeto, alguma coisa assim. Sei. Então eu peguei algumas disciplinas aqui e foi o meu primeiro start aí. Você começa com o quê? Primeiro ano, segundo ou todos? Nossa, tinha uma disciplina acho que de segundo, mas a maioria que eu peguei já era do meio do curso em diante. Pra frente. Essa turma mesmo, laboratório de engenharia de software, eu lembro que eu acho que era do 7º, 8º semestre da engenharia da computação, que tem 10 semestres. Certo. Então era um aluno que já estava bem encaminhado ali. Então foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi um aprendizado. Assim, sim, é de crescimento, grande, né? Nesse tempo que eu estou aqui na Uniso, o aprendizado que eu tive assim, como profissional, como didática, tanta coisa, né? Nesses 7 anos deu para evoluir muito, né? E a instituição sempre está fazendo treinamento, sempre está trazendo essa vanguarda daquilo que tem de novo aqui para a gente. Então isso também, deixa a gente muito mais preparado, né? Muito mais atualizado também. E mais empolgado com a coisa também, né? Senão você fica vivendo só do museu, aí fica duro, né? Fora a infraestrutura aqui, que é fantástica, né? Os laboratórios, então assim, é muito bom trabalhar aqui. Então... E como é que foi na época da pandemia? Como é que começou esse negócio? Vocês começaram também a ministrar aula por digital, com os alunos? Como é que foi isso aí? Isso foi novo para muita gente, né? Tinha professores de 20 anos de casa que falou, puxa, isso é uma experiência totalmente nova para mim. Eu não sei o que é sentar na frente do computador e falar com aula. Ele. Né? Então foi novo para todo mundo. Para mim não tinha sido totalmente novo, porque durante o meu doutorado eu já estava trabalhando aqui. Você fez doutorado aonde? Na FEB, Faculdade de Engenharia de Bauru, da Unesp. Só que eu desenvolvia minhas atividades geralmente aqui em Sorocaba, só fazia o mínimo possível lá em Bauru. Isso em que ano? Isso eu entrei no mestrado em 2017. Eu entrei aqui na Uniso e entrei no doutorado também ao mesmo tempo. E aí teve um período do doutorado que eu tive a oportunidade de trabalhar para a Univesp. Tinha uma parceria da Unesp com a Univesp e eles queriam alguns alunos para trabalhar como que eles chamam lá? Tutor pedagógico. E aí eu trabalhei com eles, acho que uns 8 meses mais ou menos, que era um período mesmo que eles alocavam, que era também a mesma ideia da UFSCar, ou seja, preparar o aluno para o ambiente acadêmico, para aula, acompanhamento de aluno, mas no virtual. Que a Univesp, as atividades são virtuais. E aí já tinha sido um aprendizado, porque eu tinha que conversar com os alunos virtualmente. Eu participei de banca, acompanhamento TCC, virtualmente. Esclarecia dúvidas, às vezes tinha que entrar online com o aluno, explicar as coisas. Então já tinha sido uma vivência, acho que isso foi em 2019, e aí veio a pandemia em 2020. Então, para mim, não era algo extremamente novo. Eu já conhecia algumas ferramentas que a Univesp usava, que depois a Uniso também usou. Então, para mim, foi um processo mais tranquilo.
Mas ainda assim é diferente, porque você tem uma sala, né, de 40, 50, 60 alunos olhando para você colhendo feedback, você olha para o aluno, você sabe se ele está entendendo ou não, você percebe. Sim, a temperatura da E, coisa. e ali você não tem. Você Silêncio fica totalmente, mútuo. Ainda mais se os caras tiram todos os microfones da coisa. Então assim, todo mundo com a câmera fechada. Você nem sabe se os caras estão Não ali sabe mesmo. se tá lá, se não tá, embora a gente Prestando fazia atenção chamada, ou não. Então assim, foi assim um desafio para todo mundo. E foi uma época ali, a transição, você fica sabendo na correção dos exercícios, né? Quando o cara te manda exercício. Foi mais difícil, mas assim, a gente conseguiu virar a chave muito rápido. Mas no começo vocês faziam aula da universidade para os alunos e depois ficou home? Como é que foi isso? Na verdade, ou desde o começo foi home? Quando teve ali aquela situação, não, fecha tudo e tal, né, não tem mais nada, eu lembro que a transição foi quase que automática, né? A orientação da reitoria foi, olha, agora a gente vai fazer as transmissões síncronas em horário de aula, ao vivo. Tá. O aluno tem que entrar no horário de aula e fazer. E aí, desde o início foi... Como se fosse a aula dele à noite. A primeira aula normal. eu tenho aula X, segunda aula Y. Exato, eu dava ali, era 7 horas a aula, 10 para 7 eu já começava, né, fazer os últimos ajustes ali, preparar para transmitir, e ia até 10h40, que é o horário regulamentado aqui. Sim. E aí, dentro desse processo, eu ia ali dando aula. Só que assim, eu percebi no começo que eu me sentia muito na obrigação de falar. Porque você tem um vazio, que você não tem muitas vezes o feedback, não tem o retorno. Se você fica um momento ali, olha, pessoal, então vamos fazer exercício. Eu entendo. Parece meio constrangedor, né? Sei. Aparece o grilinho, né? Então assim, eu me sentia muito na obrigação e eu conversava com os outros professores, é assim com você também? Eles falaram, não, é assim, a gente fala muito mais, porque parece que se a gente não estiver falando... Você está inativo. Parece que a gente está inútil ali no momento. Sim. Era uma sensação meio estranha, assim. E depois a gente se acostumou, e a gente começou... Porque em sala de aula a gente sabe quando dar pausa, quando voltar, isso é bem cadenciado. Sim. Mas o virtual é diferente. É diferente. É muito diferente. É diferente. Até você pegar, tipo, será que o pessoal está copiando a matéria? Será que eles estão salvando o arquivo? Tudo isso você vai calibrando, né? E as aulas práticas de programação, o aluno tinha dificuldade, tinha aluno que tinha problema de acesso, caía, imagino que teve vários desafios. Então, mas foi assim um período de, apesar de difícil para muita gente, né? Foi bem triste. Um esforço, acho que para todos, né? Tanto para os professores, alunos e tudo mais. Sim, mas acho que todo mundo aprendeu, e aí o engraçado é que quando foi virar a chave para voltar, eles não queriam voltar, alguns deles, né? Queria ficar em casa. Eles voltaram mas é mais fácil. Reclamando, professor, mas não vir mais aqui, um pouco, né? Mas assim, quando a gente falou, não, pessoal, agora, né, as coisas estão melhores, a vacina já saiu, já estamos com segunda dose e tal, tá tudo dentro dos protocolos, vamos voltar. E aí eles perceberam que falaram, não, agora vai mesmo. Mas é natural, né? Para sair e ir para o virtual, alguns reclamaram. Né? Para voltar também. Poxa, mas daí, não sei o que, e para voltar também. Mas isso é natural. Toda mudança implica, né? Alguns ali desajustes. Quando está muito frio, a gente reclama que está frio. Quando está muito calor, nós reclamamos que está calor. Acostumar. Então é assim, não tem jeito. Mas ocorreu tudo bem. A instituição até falou, né? A reitoria na época falou, gente, apesar de tudo, né? Como foi um sucesso. Tocou o barco e as coisas fluíram bem. Porque precisa, né? Precisa de alguém ali para tocar, por mais que tivesse uma situação delicada, né? Uma situação delicada. E eu até diria que nesse período eu até me surpreendi com a qualidade do que aconteceu. Do que conseguiu, sem ter um preparo prévio grande, né? Porque ninguém esperava. Pois foi então, meio que de uma semana para outra. E a instituição nos deu bastante salvaguarda, treinamento. Então isso foi essencial também. A instituição ali está fortalecendo o nosso lado e sustentando. Isso então, é importante, foi importantíssimo, Bom, e você vem fazendo essas primeiras matérias e depois você entra para ministrar processamento de imagens também para eles. Isso depois da pandemia e tal, a própria inteligência artificial? Eu acho que na pandemia já ministrei algumas aulas de inteligência artificial, processamento de imagens. Aí porque no começo a gente entra meio que ali preenchendo ali algumas lacunas, de alguém que saiu e tal. E dentro daquilo, claro, que a gente tem competência ali. E aos poucos isso vai migrando, eles vão percebendo qual é o seu perfil e essas vagas vão surgindo também. Certo. E aí eu fui migrando para as disciplinas que realmente são o core mais forte, né? Então, processamento de imagens, inteligência artificial, fundamentos, né, de ciência de dados, essa parte
de inteligência artificial também. Banco de dados, que é uma disciplina que tem total relação também com ciência de dados, Poxa, com um monte de coisa. IA, então, e banco de dados também. Então, essas disciplinas, hoje eu ministro elas, mas no primeiro momento E é muito não. no laboratório também? Como é que é isso? É a prática da coisa? Muito. Eu falo para os alunos assim que... Tem porcentagem, você acha? Você Tipo fala... 50-50, eu fico 50 na minha sala de aula, 50 no laboratório. Eu vou te falar uma coisa que eu falo para os alunos que eles têm uma sorte tremenda aqui, e eles acham que nem todos acreditam em mim. Todas as nossas aulas hoje, nos cursos de computação da Uniso, são 100% em laboratório. Isso é importante. Todos. Tirando, claro, por exemplo, engenharia da computação, tem um núcleo comum, física, química, essas aulas são em sala de aula mesmo, e usa laboratório se necessário. Mas as aulas computacionais, que envolvem programação, que envolvem conceitos de computação, são todas em laboratório. Isso é então, o aluno em contato direto com o computador, com as ferramentas. Tipo, como que o cara vai fazer processamento de imagem se ele não entrar lá no computador e tentar ir fazendo a coisa? A gente só explica ali o principal, né, e já aplica projeto, então são aulas bem hands-on mesmo, bem mão na massa, e a gente tem uma infraestrutura muito boa, as máquinas muito boas, então eu falo para eles, vocês têm sorte, a gente tem um presencial aqui de 5 dias na semana, tem aula. De prática, de aula. E eu falo para eles, gente, tem outras instituições que às vezes... é teórica, meu. É teórica, não é no laboratório, algumas aulas são. Então, uma outra vez você passa no laboratório. Então aqui é diferenciado, né? Então eu falei assim, tem outras instituições que fazem esse modelo por aí? Tem, mas aqui a instituição também vai nessa melhor prática. E é muito legal, para mim que sou professor mesmo, eu adoro, porque tem disciplina, por exemplo, processamento de imagens. Eu dou, acho que umas 2 aulas de teoria, ainda já mesclado com coisas práticas, e depois só prático. Então, isso ajuda o aluno a consolidar conhecimento, né? A ter um preparo maior. Então, isso é muito bom. Então, a gente tem aí uma carga horária em laboratório muito grande. Isso é importante. É uma das coisas que eu vejo que faz falta para o aluno, essa parte prática, né? E aí, quando a gente fala de computação e tal, se o cara não entrar na ferramenta, se ele não apanhar um pouquinho lá dentro, se ele não consegue depois, né? Por mais que ele conheça, né? Ele precisa praticar lá dentro. Né? Natural. É o que eu falo para eles hoje, a gente está muito discutindo, né? A questão da IA generativa, ChatGPT e outras ferramentas, né? Eu falo para eles, pessoal, as ferramentas estão aí, é bom para você usar? Você precisa usar? Precisa. Mas você não pode ter isso como muleta. Você não pode, para tudo que você precisar, você recorrer a ela. E muitas vezes, não só nem está preparado ainda essa ferramenta. Não está preparado para fornecer isso. Então, eu falei para eles, foge ali um pouco do que é o básico, do que é algo muito ali incipiente, algo mais completo, mais assim, contextualizado, a ferramenta não entrega. Não entrega. Então, eu falei para eles, não tem facilidade, você tem que realmente estudar, você deixa para usar quando você tiver já a maturidade, né? Deixa para usar quando você não precisar, né? E eu falo para eles, tudo bem você usar para você adquirir conhecimento, mas não use isso como uma muleta, né? Foi o que a gente estava conversando até nos episódios passados com algumas advogadas também, que estavam falando do ChatGPT e tal, daquela coisa toda. E assim, a gente vê, né, o que eu comentei com elas, o ChatGPT ou ainda... essa parte, né, ela está nascendo, ela é um embrião, né? Nada que está nela a gente pode tomar como verdadeiro e falar, não, isso aqui vai resolver minha vida, agora eu vou trabalhar só em cima dessa... Não dá. Não existe isso. Tem muito tempo ainda para a gente trabalhar com inserção de dados de N ciências, para que a gente tenha uma inteligência artificial realmente que resolva, uma rede neural realmente que conecte todos os assuntos e te dê um ponto final daquilo, um objetivo, um norte, né? Está muito incipiente. A gente está começando isso, né? Tipo, estamos saindo da casquinha do ovo, né? Eu falo para os alunos, né? Semestre passado eu dei aula dessa disciplina, eu falei, pessoal, a gente está num momento muito especial, mas a gente está num momento de hype. Ou seja, a IA hoje é o que é mais falado, né? Hoje mesmo eu vi uma notícia, né, falando aí do Plano Nacional, né, de Inteligência Artificial, várias coisas que estão surgindo, isso é importante? Só que assim, hoje tem muito hype de expectativa, a expectativa está muito alta, maior do que a realidade. Então, maior. Eu diria que é o seguinte, eu falo para eles, toda tecnologia, principalmente na computação, você tem um momento do hype, a expectativa lá no alto, e você tem um momento que eu falo para eles, tipo um vale de desilusão.
A gente vai ter que passar, a gente está passando agora pelo sim. Vale da Desilusão, para que até as empresas estão tentando entender, peraí, mas o que isso me entrega? O que isso me agrega, de fato? Como que eu tiro algo lucrativo, Sim. eficiência disso aqui? Então, agora que eles estão percebendo... O que a ferramenta pode realmente trazer? O que realmente pode trazer e o que é mito, que foi não, o que você falou não entrega. Foi o que você falou no início, e isso aconteceu com a gente na UFSCar também, com o próprio professor Murilo, que você falou acho que foi no mestrado e tal, que você falou, a gente vai fazer agora uma técnica para pegar o rosto dos caras no aeroporto e tal. Sim, sim. E na época, eu me lembro que ele falou, pô, a Polícia Civil me procurou para eu fazer um programa para eles. Isso, Só que assim, uma coisa é o CSI hollywoodiano, a outra coisa é a realidade. Né? Uma coisa é a ficção, a outra coisa é a realidade, você conseguir replicar aquilo de maneira fidedigna, né? Sim. Então, eu vejo que a inteligência artificial é muito isso. Eu vejo assim, é importantíssimo, ela vai dominar, vai dominar. Né? Só que hoje ela ainda é menos que um bebê. Ela nasceu, tá lá, nascidinha, pequenininha, sem falar muita coisa, quietinha, se alimentando. Sim. Porque a gente precisa de muita inserção de dados e muita conexão de dados de N áreas diferentes para poder ter um resultado mesmo. Sim, né? E nós estamos num momento que, assim, ela tem os problemas de alucinação, que isso é natural do modelo, o modelo ele é estatístico, ele vai gerar ali resultado, ela vai te produzir algum resultado, ela não tem nenhum compromisso daquele resultado ser real. É um modelo matemático, a gente tem que lembrar que aquilo é matemática sendo produzida ali, que é probabilidade, e ela está trazendo um resultado para você. Então, ela alucina porque ela tem o modelo inerente, né, a gerar resultado para você. E outra coisa que ela tem, que eu acho que isso é mais... Hoje o pessoal está muito na discussão assim, não, mas vai substituir meu emprego. Tá vindo a IA, isso vai me prejudicar a ponto, será que eu não vou perder meu emprego? Será que isso não vai acabar com a minha profissão? Só que eu entendo que, assim, a gente tem um problema maior do que isso. Isso é um problema futuro. Mas a gente tem um problema maior que é a questão do viés. A gente tem na IA hoje um viés discriminatório grande. Então, para você ter noção, a gente entra numa IA lá, uma Midjourney, por exemplo, para gerar imagem, você pede para ela gerar imagens de um CEO, por exemplo. Ela traz a maioria das imagens, se não todas, de homens brancos. Certo. E aí você coloca lá, me traga imagens, por exemplo, de assistentes pessoais. Ela traz só mulheres. Cadê os homens? Poxa, então, tem gente que fala assim, mas, poxa, será que isso realmente é importante? Claro que é, porque ela está enviesando os resultados dela para uma realidade que não daqui a pouco é racismo. Exato, que pode ser racista, que pode ser discriminatória e várias outras coisas. Então, esse é um problema que a IA tem hoje e que ele não está solucionado, está longe de ser solucionado. Está longe, porque isso depende dos dados. Eu falo para os alunos, isso todo mundo fala, né? Entrou lixo, sai lixo. Entrou enviesado, vai sair enviesado. E os nossos dados que nós temos na internet, muitos deles são enviesados. E fazer essa filtragem, você conseguir determinar, dependendo do assunto da questão, se aquilo está enviesado ou não, e fazer esse equilíbrio, esse ajuste, não é algo trivial. Não é algo fácil de fazer. Então, esse é um processo que ainda está acontecendo e depende disso para a gente conseguir ter uma IA também mais consolidada. Eu vejo que a IA, assim, ela também, ela precisa ser um estudo de open source da vida. Onde o mundo todo vai trabalhar em cima dela para inserir dados, para colocar comunicação assertiva e pura e limpa, para um dia a gente pegar um sistema e falar, agora a gente vai começar a derivar esse negócio aqui e vamos conseguir buscar resultado. E sabe uma coisa que eu queria comentar? Eu li hoje uma matéria, não lembro, acho que é do UOL, se não me engano, que eu falo para os alunos de sala de aula, eu falo, pessoal, essa brincadeira da IA generativa é uma brincadeira que ela tem o seu custo. Porque hoje a gente está falando, não, IA generativa, todo mundo lê no chat GPT, cada hora sai uma nova IA generativa, é da Meta, é da Microsoft, é não sei da onde. Só que, assim, todas essas IAs, quanto mais poderosas elas ficam, isso tem um custo computacional muito alto. Eu mostro para os alunos em sala de aula, para a gente fazer uma discussão de sustentabilidade disso ao longo do tempo. É o tal das 10 linhas ou 1000 linhas que você falou lá, Isso é um complicador, porque o que acontece? Você precisa ter onde alocar esses negócios. Pra você ter noção, eu li hoje, e eu já sabia de dados semelhantes a esse, a previsão é que em 2026 a gente tenha, para esses data centers, esse processamento de IA generativa, a gente tenha um gasto de energia equiparado ao Japão.
Só para os dados. Só para os dados, só para fazer o treinamento desses modelos, a curadoria desses modelos. Sei. E só para você ter uma ideia também, a notícia de hoje que eu li, na questão de consumo de água, né? Para fazer esse processamento todo massivo, o resfriamento desses data centers é a água. Sim. Saiu uma notícia hoje que de a cada 20 a 30 perguntas que você faz ali no prompt para o ChatGPT da vida, você gasta ali em torno de uma garrafinha de água, só essa de 500 ml. Eu tô te falando a coisa, rapaz. Então, assim, veja, isso para o uso dela e para o treinamento. Você tem uma ideia para treinar o ChatGPT ou GPT-4, o tanto de quilowatts que foi usado ali de energia, eu vi num artigo que é equiparado a uma cidade, aí, por exemplo, de 200 mil habitantes, o consumo de energia de uma cidade como essa. E um tempo de treinamento ali de 3, 4 meses ou até mais. Sim. Então, assim, gasta muita energia e gasta água, ou seja, qual é a sustentabilidade gasta de meio recurso? Ambiente. De recurso. Fica parecendo que é uma brincadeira, que ela não tem consequências. Inofensiva. E ela tem. Sim. Né? Então, eu falo para os alunos, então, a gente está numa disputa hoje em dia das empresas, uma que é ter o protagonismo. Sim, sem dúvida. Né? Então, esse protagonismo está sendo disputado entre elas. Só que, assim, vai chegar uma hora que eles vão falar assim, a brincadeira agora precisa mudar, a gente precisa agora voltar a atenção, porque isso aqui está consumindo demais, já estão vendo isso. Já ou tem criar legislações, leis, algumas coisas que... Porque a gente precisa olhar e falar assim, isso aqui não dá para ser desse jeito, porque cada novo modelo saiu agora da Meta, mais de 400 bilhões, acho, uma coisa assim, de parâmetros, é muita coisa. Sei. Então, isso daí implica num consumo de energia muito alto, consumo de água muito grande. Sim. E isso não dá para continuar escalando dessa forma. Sei. Então, a arquitetura Transform, por Mesmo exemplo... porque a tendência não é regredir, né? A quantidade de meio ambiente que você gasta com aquilo. Só aumentar. Então, assim, a arquitetura Transform que a gente tem hoje, que sustenta tudo isso, ela surgiu em 2017. É muito provável, não dá para dizer, mas é provável que saia uma nova arquitetura para sustentar tudo isso, que seja mais econômica do ponto de vista de uso de recursos. Porque essa arquitetura está se provando que se continuar a aumentar o número de parâmetros, isso é insustentável a longo prazo. Sei. Isso vai ter uma consequência ambiental significativa. Então, por que a gente está discutindo carro elétrico, diminuição de tanta coisa, de resíduos, de desmatamento, tanta coisa que a gente precisa, de fato, melhorar no meio ambiente, se a gente tem um negócio surgindo escalando numa velocidade absurda. Muito grande, E aonde que isso vai parar? Então, tem pouca gente discutindo isso, mas em algum momento vai ter que parar. Fala, peraí, a brincadeira... Pois chegou no limite aqui. No limite. Por enquanto, talvez não seja, eles não acreditem ser tão preocupante. Mas e o tal do quântico, será que não ajuda nisso? Ajuda também. Ajuda também. Isso é uma coisa... Inclusive, eu e o Samuel, né? O Samuel, ele tem a startup dele na área de quântica, né? De computação quântica. Eu estou num grupo também da ABNT, a gente discute, é um grupo de tecnologias de informação quânticas, que inclusive a gente trabalha, né? Entendendo como são as normatizações desse contexto quântico fora do país, Europa principalmente. Sim. E a gente faz esse papel de traduzir, de fazer as adaptações para a realidade brasileira, para normatizar isso. E a gente discute muito isso, fala, poxa, os bancos já estão tendo essa visão. Sei. Bradesco, Itaú, né, eles já estão olhando, eu vi vaga hoje de profissional que domine o contexto quântico. Certo. Isso ano passado não tinha. Existia. 2 anos atrás. Então eles estão percebendo que precisa ter uma virada de chave. Que a questão do mundo quântico, eu falo isso para os alunos, eles se assustem. Quando a gente tiver a computação quântica, toda a nossa criptografia já era. Sei. Nossas senhas, tudo que está protegido hoje por criptografia, se quebra em um segundo, em um estalar de dedos, já era um computador quântico. Então a gente vai ter que ter uma criptografia quântica. Sim. E no contexto da inteligência artificial, a gente já tem lá o Quantum Machine Learning, né? Que é justamente a ideia do Machine Learning do domínio quântico. E eu até acredito que, sim, a expectativa, né? Novamente falando de expectativa, uma expectativa que, com a área quântica se desenvolvendo, né? A gente tenha soluções de IA em proporções que a gente nem imagina. Sim. Porque a gente vai escalar a capacidade de processamento hoje absurdamente. Vamos pensar que hoje a gente está no digital, a gente está no analógico. Se entrar o quântico, entra o digital. Na mesma proporção. É como se fosse isso. Porque assim, eu falo para os alunos, hoje o melhor seu computador do mundo, que está lá na China,
para ele quebrar a melhor criptografia hoje nossa, ele demora milênios. Sei. Não se quebra. Mas um computador quântico, a melhor criptografia nossa hoje quebra em um segundo, quebra em milésimo de segundo. Então, para você ver a capacidade de processamento desse negócio. Aí imagina você colocar uma quantidade de dados que é exponencial, cada ano cresce, com uma capacidade também absurda de processamento. A gente vai ter resultados que a gente não consegue nem prever o que isso vai trazer para a gente de melhoria. E aí talvez a gente precisa pensar, né? Peraí, aonde que isso vai chegar? Não, e aí a gente precisa tomar muito cuidado com as normativas, como você falou, porque pode virar manipulação, né, cara? Você manipula o mundo por aí. Sim. Quem que é o CEO? É o loirinho lá, alemão. Exato. Quem é a empregada? É a moça que tem uma cor diferente lá, que não tem estudo. Tem alguns artigos discutindo uma preocupação que eu acho muito pertinente, né? Tem alguns artigos falando o seguinte, olha, se a gente não tiver uma curadoria bem feita, se a gente não tiver um uso responsável e adequado da IA generativa, daqui a pouco, se a gente tudo depender dela e tudo ela gerar, daqui a pouco os dados que ela vão alimentar é gerado por ela mesma. É retroalimentável. Então você tem uma IA gerando dados para retroalimentar ela. Então as consequências disso é que assim, ela está ditando um padrão, ela está ditando respostas. E assim, a gente fala tanto, né? Muitas as pessoas falam, né, tem até teorias de conspiração, de manipulação de mídia e tudo isso, né? E as pessoas falam, não, realmente a mídia tem um poder, né, de manipular as pessoas ou de orientar opiniões. Tudo bem, isso de certo grau é fato. Né? Tem ali essas questões, mas você está lidando com uma ferramenta hoje... Que é mais fato ainda. Que ela muito tem mais esse potencial também. Sim. E talvez de uma maneira que a gente nem tem ideia imagina das consequências. Quem são os atores por trás do negócio. Então assim, será que isso é saudável, você deixar, né, toda essa tecnologia, toda essa capacidade na mão de algumas big techs? Porque elas vão estar manipulando. Determinando. E vão estar de acordo com o interesse delas, né? Não vai a gente ter não sabe o interesse do vizinho. Então, assim, é um risco? Mas isso vai acontecer? Não sei, mas há riscos. Então, e o duro é que a gente não vê como frear isso aí, né? Não existe. Como que você vai frear a evolução da coisa? Eu entendo assim. No máximo, umas normativas ali para maquiar. A regulamentação. Só que assim, a regulamentação também ela tá caminhando, mas é difícil você regulamentar uma coisa. Não, mesmo a regulamentação ela pode ser manipulada e tal, né? Pode ser burlada, enfim. Então, assim, é um desafio grande que a gente tem, mas eu acredito numa coisa, né? Tem um profissional que eu conheço, que eu admiro bastante, inclusive, que é o Alessandro Faria, ele vai estar aqui na Uniso em breve aí. E eu tive numa palestra dele, né? Ele é um grande profissional aí nessa área também. Ele falou uma frase que para mim ficou muito marcada, eu concordo muito com ele. Ele falou assim, por mais que a IA evolua muito, por mais que a IA tenha mais potencial do que tem hoje, que já tem um potencial muito bom, nenhuma IA vai ser melhor do que um ser humano com a IA. Então, a união do ser humano com a inteligência artificial supera qualquer inteligência artificial. Então, por isso que é importante a gente saber usar a ferramenta. É a mesma coisa que você ter um carro sem ninguém para guiar. O carro é o carro. Agora, você tem um motorista, você vai para todo canto. Exato. Então, assim, isso ele deixa muito claro. Então, acho que a gente tem que ter esse pensamento, né? Tem muitos pontos negativos na IA? Tem, mas a gente tem que focar nos positivos. Muitos positivos. Então, acho que é isso que as pessoas têm que, em vez de ficar preocupada, né? Meu emprego está arriscado, não está, ela pensar nesse aspecto. Peraí, o que eu sei, ninguém tira de mim. E principalmente, né, com aquilo que eu sei, mais a IA, eu potencializo a sua vida, a sociedade, tudo. Então, assim, eu tenho que saber extrair dessas ferramentas o melhor e principalmente permitir que eu tenha essa capacidade de me adaptar. Porque novos tempos virão. Sim, mas é igual a história do emprego que você falou. Por exemplo, o ano passado você falou que no Bradesco não tinha ninguém para trabalhar com Quantum. Hoje os caras... tinha, mas... Mas não tinha vaga. Está aberto aqui para engenharia quântica. Agora já tem. Sim. Então, assim, a questão é que com certeza os serviços vão se modificar. Né? E claro que aqueles serviços que forem possíveis ser feito por máquina, vai ser feito por máquina. Ponto. Né? Não tem por onde fugir. Não tem jeito e assim... Então, veja hoje, por exemplo, a agricultura, né? Na nossa época, quando a gente era criança, assim, não tinha muita coisa de robótica dentro da agricultura. Exato. Né? Hoje em dia é só robótica dentro da agricultura. Quanto mais, né?
O dono da fazenda lá, o dono do conglomerado, do latifúndio, ele não vai querer ter 50 empregados, ele quer ter 20 robôs e não pagar 13º, né? o cara não fica doente, ninguém reclama. Então, assim, ele consegue escalar a produtividade e mais qualidade, né? Então, ele vai aplicar precisão. Ele vai aplicar um defensivo agrícola, ele não precisa aplicar de uma maneira tão agressiva como era antes. Pode ser uma agricultura de precisão, não, de precisão, mais adequada. Dúvida. Então, assim, ele tem que estar na vanguarda aí dos processos, porque é isso que exige fora do país. Sim. É isso que é cobrado dele, né? Sim. E senão, também ele perde competitividade, né? E hoje eu falo isso para os alunos, falo, pessoal, tem uma área muito aquecida. Se você quer trabalhar numa área que está crescendo muito no Brasil, é o agro. Sim. Né? Para pensar em tecnologia, né? Então, você pensar em IA, essas tecnologias novas, poxa, o agro está dando show. Está dominando, né? o campo, Porque, assim, está crescendo muito, a gente tem, né, uma representatividade muito grande. Sim. E necessidade de profissionais, e não tem. Né? Eu falo para os alunos, eu recebo proposta direta no LinkedIn e tal, porque eles demandam dos profissionais, né? E não tem profissional hoje de IA na demanda voltado que o mercado tem. Voltado para inteligência de campo. Nessa área de agro e até outras áreas, né? Então, isso é bastante importante. Sim. Mas é legal você, como professor, poder levar essas informações para os seus alunos, Sim. porque é o futuro, né? Então, você vai abrindo o olho dos caras, né? Exato. Fala, olha, tem essa área, tem essa, tem aquela. Deixa eles conscientes, né? Porque se a gente for falar em inteligência artificial, todas as áreas vão ser abarcadas e vão ter muitas vagas. Sim. Você fala, inteligência artificial na medicina, vai ter, cara. Vai precisar ter. Inteligência artificial nos bancos, vai precisar ter. Inteligência artificial em quem gera energia, numa geradora de energia, Sim. vai precisar ter. Sim. Então, assim, são N áreas que os caras podem, aos poucos, né, conhecer e desbravar. Eu falo isso bastante, pessoal. Todos os profissionais de TI, né, eles conseguem migrar, se quiserem, né, para trabalhar com IA, lógico, que exige ali um conhecimento, conhecer esses modelos e tal. Mas eu falo para eles, assim, todos nós, de alguma forma, serão afetados, inclusive da tecnologia. A gente tem que entender um pouco, porque a gente vai estar dentro de um projeto que você pode até não estar trabalhando diretamente com a IA, mas você está desenvolvendo, você está produzindo dados que vai ser usado para uma IA. Sim. Então, você entender um pouco o processo ali, isso vai ficar cada vez mais comum, porque está cada vez mais enraizado dentro das áreas, né, as mais diferentes áreas do conhecimento. Né? E uma das coisas que me fez também ter assim, uma paixão também pela parte de tecnologia é esse trânsito que a gente tem em qualquer, qualquer área. Né? Isso é legal. Você é de tecnologia, mas vai trabalhar na saúde? Tem área. Tem. Se você é de tecnologia, vai trabalhar em qualquer área, existe uma área para quem é de tecnologia. Tem. Eu trabalhei no frigorífico de frango, na área de tecnologia, que era o centro nervoso do negócio. Então, é uma área que te permite conhecer outras muitas áreas através dos parâmetros técnicos e tal, daquela parte que você acabou de falar. A gente precisa conhecer essa parte aqui de tabelamento dos processos, né, dos procedimentos para cada área e tal. Sim. Então, isso também é muito legal, né, para quem era da área de TI. E a gente teve 2 provas aí já, né, recentes, né, do impacto da TI hoje, inclusive no Brasil e no mundo nem se fala, né, que foi a questão da pandemia, que muitos negócios eram totalmente analógicos, digamos assim, tiveram que se digitalizar, tiveram que se informatizar. E agora, mais recentemente, semana passada, teve aí o problema com a Microsoft, né, os serviços que paralisaram voos, né, teve que emitir passagem de forma escrita, manual. Então, isso mostra... Isso gera um colapso se realmente acontecer, né? De parar 1 dia, 2, 3. É isso que eu pensei. Falei, poxa, hoje a gente não anda mais com dinheiro, né? Então, acontece um negócio desse, já era. O nosso dinheiro que é digital, né? Que está ali na nossa conta, Pix, etc., acabou. E aí, é um colapso, assim. Eu fiquei pensando, falei, nossa, sem proporções, né? Sem ideia. A própria saúde, né, cara? A própria saúde, medicamento, controle de quantidade de medicamento que vai para uma cidade ou para outra, ou para as pessoas que precisam realmente ser atendidas. Então, tem um monte de coisa que é muito sensível, né? Então, acho que esse episódio acho que serviu para algumas empresas olharem e falar assim, peraí, que pode ser que isso aconteça de novo, numa escala muito maior. Né? Pois é. Eu não sei, por exemplo, né, quando... A gente está no escritório lá, fazendo material e tal. Eu estava conversando com um estagiário hoje.
Aí a gente estava falando de, a gente precisa pegar e espelhar essas aulas nossas aqui, porque vai que acontece alguma coisa no Então. próprio servidor, a gente perde. Vamos espelhar em vários lugares, que é o normal fazer, Sim, né? Vamos colocar no servidor, tá? Então, mas e se o servidor der problema também e tal? Então, eu vejo que a humanidade, ela não tem um plano meio B para espelhar essa coisa toda, né, cara? Porque é muita coisa, né? Se der um colapso e tal, se tiver um terrorismo qualquer nesse sentido, né? Assim, tem as boas práticas, né, de redundância, de você planejar, né? Provavelmente essas empresas, Google, né, Amazon, todas elas devem ter todas elas têm planos camadas ali, de contingência, né, para essas situações. Mas ainda assim, tem coisa que é imprevisível, né? Sim. Pode ser que por mais que você se planeje, né, acontece algo, né, de uma proporção tão grande que ninguém está preparado, né? Então, é difícil você prever, né? Você prevê aquilo que é mais provável. Mas, assim, a gente vê que muito planejamento não é feito, né? A gente viu do Rio Grande do Sul aí, né? O que aconteceu. Poxa, tinha sido previsto, parece que com alguma antecedência, né? Já indicava uma proporção de chuva significativa. Aparentemente parece que nada foi feito, ou foi feito muito pouco, e olha a proporção que aquilo tomou. Então isso mostra que a gente precisa entender que o mundo hoje ele é muito dinâmico, é o que a gente chama de mundo VUCA, né? De muito volátil, instável. Muito vivo mesmo. Muito assim... um organismo vivo de verdade. E até mesmo a parte digital, né? E que a gente precisa trabalhar com estratégias, né? Que venham a mitigar ao máximo, né? Quando essas coisas acontecerem. Tem o plano B, né? C, D, E. Pois é. Então, isso é importante. Então, porque é como a gente está falando, as próprias grandes empresas, como você falou, já estão dando conta de que precisam olhar para um passo a mais de escalabilidade no conceito de processo mesmo, né? Sim. De processo de robustez dentro da empresa. Você imagina, você falou Bradesco, imagina a quantidade de dados que existe num Bradesco, as quantidades de transações, as quantidades de métodos que estão lá no dia a dia dos caras, né? Sim. E eu estava conversando, inclusive, esse Alessandro mesmo que eu comentei, Alessandro Faria, ele tá nessa palestra que eu participei, ele estava falando justamente de um problema dos bancos aqui, que faz todo sentido, né? Que é a questão que ele estava falando, que o BC, né, o órgão, né, que controla aí os bancos, né, ele determina o seguinte, que os dados bancários, etc., eles precisam ser mantidos dentro do país. Então, o Itaú, por exemplo, não pode contratar e hospedar os dados financeiros dos clientes e tal, fora do país. Então, ele precisa ter essa infraestrutura aqui, esses processos ocorrendo aqui. Então, olha o desafio que eles têm. Por uma questão de normatização, de regulamentação de um órgão maior, que controla, né, as operações, que determina o que eles podem ou não podem fazer. Então, isso mostra, né, a problemática que esses bancos têm, né, desse controle de dados, dessas redundâncias que precisam ter, e isso tem um custo também muito grande, provavelmente. Então, ele estava falando justamente isso para IA, né? E os bancos também estão tendo que ter uma preocupação, né, no sentido do uso dos dados internamente. Eu não posso jogar dados que são que ferem a LGPD, né, dados pessoais e até sensíveis dentro de um ChatGPT, por exemplo. Então, ele estava falando, ele falou assim, esse tipo de IA generativa, muitas vezes são bloqueadas dentro dos bancos. Porque se correr o risco disso vazar, isso gera uma multa milionária, que é sobre o faturamento, né, de consequências muito grandes, né. Isso aconteceu, inclusive, acho que foi com a Samsung, eu acho, que teve vazamento, né? Não lembro agora o nome da empresa, mas que os profissionais da área de TI vazaram dados, segredos industriais, acho que é da Samsung mesmo, e que eles foram responsabilizados, foram demitidos, inclusive, porque não pode acontecer. Então, as empresas também têm que ter esse cuidado quando fala de dado, de IA, né? Então, tem várias coisas envolvidas, né? Muito mais complexo, né? Do que muita gente pode imaginar, né? Eu vejo assim, que o que a gente sabe até hoje, assim, é que nós estamos engatinhando ainda nesse processo todo, né, da tecnologia. Por mais que a gente fale, como que a gente está avançado hoje com tanta coisa e tal, mas é só o começo, né? É só o começo. Eu vejo que a nossa era, assim, é uma era do começo da coisa. Né? A gente nem vai chegar a ver realmente, não sei, né? Só se tiver outra vida lá para frente, né? Não sei também, mas a gente nem vai chegar a ver mesmo a exponencialidade que isso vai tomar, né? A gente nem imagina coisas que vão surgir
através da tecnologia, da inteligência artificial, das redes neurais, da própria tecnologia por si só, Sim, né? Desse sim. avanço que ela traz para a gente hoje de serviços, de produtos, enfim, nos cabe isso, né? É um peixe no olho, um olho no peixe, outro no gato, né? Para a gente poder caminhar com certa sustentabilidade, caminhar com certo conforto social, Sim, né? sim, Para que não vire um pandemônio de alguém realmente manipulando muito as coisas todas, para ter uma certa liberdade dentro da nossa vida, né? Por isso que a gente estuda, né? Para buscar esses melhores caminhos e muitas vezes, se tiver um apontamento errado, a gente lutar por aquilo e dizer que aquilo está errado. Né? Sim, sim. E eu vejo assim, nesse período aí, nos próximos anos aí, acho que duas áreas elas estão despontando e estão mostrando que, elas já vinham mostrando, mas acho que agora está muito mais declarado, que é a própria IA, né? A inteligência artificial e tudo que sustenta ela para desenvolver essas ferramentas e cibersegurança. Então, isso está mostrando também que, assim, como a gente está processando muita coisa, tem muitos dados sendo analisados, a gente vai precisar de ter uma segurança muito maior, né? Porque a gente viu que, por exemplo, isso foi uma falha que ocorreu semana passada. Mas digamos que tenha sido um ataque hacker. Então, o que deve ter de grupo tentando atacar, né? Empresa para todo lado, seja banco, seja indústria, seja o que for, né? Exato. E assim, as empresas, elas precisam... Os caras trabalham com isso, né? Deve ter empresa que só faz isso. Então, assim, a gente percebe o quanto isso vai ter um protagonismo muito grande. Então, se tem uma área hoje que está pagando muito bem, eu vi... Saiu no G1 um tempo atrás, né, 30, 40 mil salários iniciais, às vezes até em cibersegurança, dependendo do nível, você percebe que, olha a importância que isso tem e falta profissional. Sim, sem falta dúvida. profissional. Eu conheço pouquíssimas pessoas que tenham conhecimento significativo em cibersegurança. Então, mesmo quando eu falo conheço, não é nem pessoas próximas a mim, mas pessoas que têm o protagonismo. Que tem o nome no Brasil. No Brasil, América Latina, até no mundo, né? Então, isso mostra que a gente vai precisar formar profissionais também para esse campo. Né? É muito sensível, né? Muito sensível. O bom é que a gente possa usar essas ferramentas de bom grado, né? Para nossas vidas, que elas nos tragam mais conforto, mais saúde, essa coisa toda. E é isso, né? E olhar para as normativas, né? Ficar de olho nas normativas. E ver o que eles vão... não ser tão restritivo a ponto de não deixar essa tecnologia de ganhar não se o protagonismo e poder ter o desempenho que ela precisa ter. E nem também afrouxar a ponto de permitir distorções, né? Que daí a gente entra naquele ponto que sempre foi, né, uma discussão desde o começo, que a máquina ia dominar o homem, né? Lembra antigamente? Tipo, os robôs vão dominar a vida e tal. Olha, rapaz, eu não vou dizer mais nada, viu? E o ponto de vista ético, eu acho que é um ponto bastante sensível que a gente vai enfrentar aí pela frente também. Né? Então, isso eu sempre falo para os alunos de sala de aula, tento orientar eles da melhor forma. Tipo, pessoal, ética é importante, aquilo que você faz, como faz, e sempre pensar nas consequências, né? Não seria... porque, assim, às vezes, coisas que parecem não ter consequências, têm consequências bastante graves. Né? Sim. Bom, Bruno, a gente está chegando ao final aqui do nosso tempo. Legal. Professor, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, foi um papo bem legal, bem leve, bem bacana. Eu acho que a gente já fica o convite para a gente poder se encontrar no ano que vem, alguma coisa assim, no começo do ano, para a gente falar um pouquinho mais de processamento de imagens, para a gente falar mais de inteligência artificial, desse mundo da tecnologia que está cada vez mais aquecido, né, no mundo todo, né? Hoje é um trabalho exponencial aí das pessoas criarem, né, dentro da tecnologia, novas ferramentas, novas soluções, novos serviços e tudo mais. Eu acho que é um protagonismo legal aí da gente falar também dentro da sociedade, essa parte tecnológica. Quero agradecer demais a sua participação, o seu tempo de você ter vindo até nós aqui, ter dedicado o seu tempo para falar um pouquinho da sua carreira, um pouquinho do teu trabalho. Vou deixar você se despedir do pessoal ali e daí depois eu fecho aqui para dizer um tchau para o pessoal, por favor. Bom, eu queria te agradecer mais uma vez, foi bem legal o bate-papo, aceito sem nenhuma dúvida vir aqui novamente, conversar de assuntos, processamento de imagens, IA e outros assuntos da computação. Queria agradecer a pessoal aqui, né, do laboratório aqui, de jornalismo, né, para a transmissão, agradecer ao Uniso pela oportunidade, por me permitir, né, estar exercendo uma profissão que eu amo, que é ensinar, ser professor. Ótimo. Mandar um abraço pessoal da Unesp, o Fiscar, por onde eu passei, FATEC,
Professor Antônio Martins, mandar um abraço para ele, como eu já tinha falado, minha família, e que Deus nos abençoe, né? A gente continue podendo exercer a nossa Cultivar a profissão, as nossa nossas vida. atividades, e que a gente possa estar trabalhando junto aqui dentro da Uniso para poder... E desejo sucesso também, né? Nesse Obrigado. podcast, nessa abordagem. Acho que está bem legal, já tinha assistido episódios anteriores. Muito bacana, viu, do professor César Monari, inclusive. Pô, ele é muito legal, ele né? Nossa, ele Ele é também muito é um dos legal. professores que me marcaram bastante. Sim. Assim, Super para mim cara. é um cara nota 1000, né? É. E do Samuel, do professor Marcelo Silvano. Então, todos os episódios Sim. que eu assisti foram muito, contribuem bastante, né? E desejo sucesso nessa empreitada, que isso possa chegar a mais pessoas e que mais pessoas possam vir aqui e falar um pouco, né? Do que exerce e poder ter uma rede de contatos bem legal aí pra gente. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, quero agradecer demais você, professor. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer o pessoal aí do outro lado que ficou conosco até agora. Muito obrigado pelo episódio de hoje. Que Deus possa iluminar todos os nossos caminhos, nos abençoar e que nós possamos nos desenvolver na paz do Pai. Obrigado, até a próxima. Amém. Tchau, tchau.